E se eu te dissesse que há lugares onde o silêncio é mais assustador que qualquer grito, lugares onde o tempo parece parar e a escuridão guarda memórias que se recusam a morrer? Na Coreia Antiga, um desses lugares era o Poço Abandonado, um símbolo da passagem entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Diziam que quando alguém morria injustiçado, sua alma se prendia nas águas do poço, esperando que alguém, algum dia, ouvisse o seu chamado. Hoje você vai conhecer a história do fantasma do poço, uma das lendas mais sombrias e emocionantes sobre a vingança e o sofrimento além da morte. Em uma pequena vila do período Joseon, existia um poço antigo no centro da aldeia. Ninguém sabia exatamente quem o construiu, mas todos sabiam de uma coisa: ninguém deveria se aproximar dele à noite. Os aldeões contavam que, em noites de chuva, uma mulher vestida de branco surgia próxima ao poço, com os cabelos longos cobrindo o rosto, chorando em silêncio. As crianças eram avisadas desde cedo: se ouvires o som de água pingando no escuro, não olhes para trás. Mas como toda lenda, essa história nasceu de uma tragédia real. Seu nome era So-hwa, uma jovem que trabalhava no palácio como criada. Bela, gentil e inocente, ela despertou o interesse de um nobre influente que a desejava em segredo. Quando So-hwa o rejeitou, acusando-o de desonra, ele tramou sua vingança. A acusou de roubo e os guardas, seguindo ordens, a prenderam injustamente. Naquela noite, sob chuva e trovões, ela foi arrastada até o poço da aldeia e, sem julgamento, foi jogada dentro dele. Dizem que enquanto caía, ela jurou com o último sopro: nem a morte me fará calar. E o poço, desde então, nunca mais foi o mesmo. Semanas depois começaram os sussurros. Os aldeões ouviam choros vindos das profundezas, e as águas do poço ficaram vermelhas como sangue. Os guardas que haviam participado de sua execução passaram a adoecer misteriosamente. Alguns enlouqueceram, outros foram encontrados mortos, com expressões de puro pavor. Uma testemunha contou que, certa madrugada, viu uma figura feminina sair do poço, molhada e coberta de lama, arrastando os pés pelas pedras. Ela olhou para ele, e onde deveriam haver olhos, havia apenas escuridão. Na manhã seguinte, aquele homem foi encontrado sem vida, com marcas de mãos molhadas em volta do pescoço. O medo tomou conta da aldeia. Sacerdotes xamânicos foram chamados para conter o espírito. Um deles, um ancião conhecido como Mestre Hyun, disse que o poço havia se tornado uma porta entre os mundos, alimentada pela injustiça e pela raiva da mulher. Para libertá-la, era necessário realizar um ritual de purificação, oferecendo-lhe paz e reconhecimento. Durante 7 dias, os monges recitaram mantras e acenderam velas ao redor do poço. Mas, na 7ª noite, enquanto o vento rugia, a água começou a ferver. Uma voz feminina ecoou dizendo: "Vocês pedem paz, mas me negaram justiça." E uma sombra branca emergiu do poço chorando sangue. Os aldeões fugiram aterrorizados. Naquela noite, o templo pegou fogo e o poço, misteriosamente, secou. Depois do ocorrido, o lugar foi abandonado. O rei ordenou que o poço fosse selado com pedras e que ninguém jamais falasse sobre o assunto. Mas a lenda sobreviveu. Disse que, durante eclipses lunares, o som de gotas ainda pode ser ouvido debaixo da terra. Alguns acreditam que a alma de So-hwa ainda clama por redenção, presa entre a vingança e o esquecimento. Em algumas aldeias, o poço é considerado um santuário dos injustiçados, um local onde as pessoas deixam flores brancas para as almas que morreram sem voz. Os monges taoístas dizem que enquanto houver injustiça no mundo, os poços permanecerão abertos entre os reinos. Na filosofia taoísta, a lenda do fantasma do poço representa o perigo do desequilíbrio entre Yin e Yang, entre a serenidade da água e o fogo da raiva. A alma de So-hwa tornou-se um espírito Yin extremo, presa ao sofrimento que não conseguiu transformar. Ela não buscava apenas vingança, mas ser lembrada, reconhecida. Uma prova de que até o silêncio grita quando o mundo é injusto. O poço, símbolo do subconsciente e das emoções profundas, torna-se o espelho do que escondemos em nós mesmos.
nossas culpas, nossos medos e nossos arrependimentos. Por isso dizem os mestres: quem encara o poço, encara a própria alma. Hoje, o fantasma do poço vive nas histórias, nos ventos da noite e nos ecos da água. Mas talvez ela nunca tenha ido embora, porque toda injustiça não resolvida deixa um poço aberto dentro de nós. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal e descubra outras histórias em que o mundo dos vivos e o dos mortos se encontram nas sombras da eternidade.